dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 10 anos, atendendo jovens, adultos e idosos. E uma outra parte do meu trabalho é dedicada à temática das pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência. Hoje estamos aqui no 6º episódio do podcast da Lama à Luz, né? E eu falei no episódio anterior que eu ia querer continuar falando sobre o universo das pessoas adultas e o Maio Laranja, trazendo um pouco esse lugar de... nesse mês a gente fala muito sobre a visibilidade, né, da violência contra as crianças e adolescentes e tal, e eu trago a importância de falar das pessoas adultas. E aí nesse clima eu resolvi trazer para cá uma fala que eu acho que serve para esses dois públicos, né? Como eu falei no episódio passado, não existe uma descontinuidade em relação a isso. Então, hoje eu queria falar sobre o conceito de abuso sexual. Qual é esse conceito? O que é que significa? O que é essa vivência do abuso sexual? E falar um pouco de como é essa experiência na vida de tantas pessoas, né? Então, hoje é um episódio esse episódio é bem importante porque eu vejo que muitas pessoas têm muitas confusões ainda acerca do que é um abuso sexual. E a gente está falando também do universo das pessoas adultas, né? Então muitas pessoas adultas elas não conseguem reconhecer porque elas não conhecem o conceito mesmo, elas não conseguem nem reconhecer que elas passaram por uma experiência abusiva. Mas enfim, esse episódio é bem importante. Mas, como em todo episódio, queria fazer um alerta de gatilho. E esse alerta serve para você que está me escutando saber que o tema desse episódio, como dos outros também, né? Mas esse talvez até um pouco mais. O tema desse episódio pode evocar em você algumas memórias, algumas lembranças, tocar em algumas feridas. E é importante que você tenha isso em mente para você poder ver como é que é para você estar acessando esse conteúdo. Para você poder ter um lugar de cuidado, né? Cuidado entre acessar isso, né? Toda vez eu vou falar sempre isso, né? Falar sobre abuso sexual é encontrar um equilíbrio entre a necessidade urgente que a gente tem de falar sobre abuso sexual, mas ao mesmo tempo cuidar, principalmente quando se fala das pessoas adultas, cuidar para que esse acesso não tenha que ser mais sofrido do que pode ser se a gente tiver cuidado. Então você pode estar escutando aqui, se por acaso alguma coisa mexer com você, dá uma parada, o podcast está aí disponível a hora que você quiser e tal, então dá uma parada, se trabalha, olha um pouco para você, cuida um pouco disso e retoma quando for cuidadoso para você também. Esse episódio, eu acho ele muito significativo porque eu vejo que muitas pessoas adultas elas não conseguem compreender algumas vivências que elas passaram na infância como uma situação abusiva, e elas muitas vezes nem reconhecem isso, mas elas sentem um impacto daquele tipo de situação nas várias esferas da vida. Só que eu sinto impacto, eu tenho alguns comportamentos, mas eu não consigo fazer uma ligação de causa e efeito, e acaba que eu acho que eu só tenho aqueles comportamentos porque eu tenho eles e pronto. E aí eu tenho visto muito, é muito comum, quando eu começo a falar sobre o conceito de abuso sexual, as pessoas pararem e falar, caramba, mas se é tão amplo assim, então eu acho que eu passei por alguma coisa desse tipo. E lógico, a pessoa pode ter passado e não ter tido nenhuma consequência, a depender de qual foi o contexto, qual foi a situação dela, ela pode ter passado e pode não ter ficado com nenhuma sequela mais grave. Mas o que eu tenho vivido quando eu começo a falar sobre isso é muitas pessoas que fazem uma revisão e dizem, caramba, eu já passei por muita coisa e agora parece fazer mais sentido. Esse episódio ele vai ser complementado também quando eu falar aqui das consequências do abuso sexual. E aí, lá no podcast do Revolando C aconteceu um pouco isso. Muitas pessoas foram maratonando o podcast, né? E aí ela viu o episódio que falava sobre a definição de abuso e a pessoa falava, poxa, eu me encaixo com isso. E aí quando vinha o episódio das consequências, a pessoa falou, caramba, eu me encaixo naquela definição do conceito de abuso e agora olhando as consequências eu vejo que, eita, eu acho que eu tenho muito delas, assim. Tenho muito delas e tal, e aí a pessoa ia se aproximando aos poucos dessa experiência, abrindo um pouco de espaço para ver, eita, será que eu tenho que observar determinada coisa e tal. Então
esse episódio ele é bem significativo para a gente poder ir desconstruindo esse muro do silêncio, né? O muro do silêncio acaba já começando na própria definição, ou na própria dificuldade de se reconhecer que se passou por uma experiência abusiva, né? Então, assim, eu vou querer falar aqui baseado no conceito que a gente trabalhava lá no Revelando Ser. Foi um conceito que eu fui meio que trabalhando a partir de outras definições, de alguns manuais, de alguns autores e tal, e fui pegando e deixando para dizer o conceito do projeto, porque ficou bem amplo, porque a gente gosta que seja bem amplo para poder dar conta dessa diversidade de possibilidades, sabe? Então eu vou ler aqui o conceito da gente em 3 parágrafos e depois eu vou retomando um pouco deles para poder ir complementando com algumas coisas. Mas enfim, o abuso sexual se trata do envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade sexual na qual ela não compreende completamente e é incapaz de consentir ou ter discernimento pleno da situação e suas consequências. Essa atividade pode ser entre uma criança e um adulto ou outra criança barra adolescente, que em razão do desenvolvimento está em uma relação de maior responsabilidade, confiança ou poder. Pode incluir carícias, manipulação dos genitais, mama ou ânus, exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, ligações obscenas, ato sexual com ou sem penetração, com ou sem violência física. Então, assim, enorme o conceito, né? Muito grande, mas a gente gosta de trazer esse conceito assim mais amplo para poder realmente ir trabalhando algumas coisas que são significativas. Então, pegando esse primeiro parágrafo, né, de reconhecer que o abuso sexual acontece numa situação onde tem uma criança ou adolescente, ou seja, um ser em desenvolvimento que não consegue compreender aquele estímulo sexual que chega para ela. Para ele, né, o ser em desenvolvimento. Então, ela não consegue compreender, ela não consegue ter discernimento, ela não tem muitas vezes desenvolvimento. Agora eu estou colocando neurofisiológico também, a partir dos aprendizados com a Ediane Ribeiro. Então, aquela criança, ela tem ali um ser que está em desenvolvimento, que tem um corpo que não está nem preparado para poder receber determinados estímulos. E como ela recebe aquilo, muitas vezes não sabe nem nomear o que é que está acontecendo com ela, logo ela não consegue poder dizer se ela quer, se ela não quer, ela não tem como consentir. Se não tem discernimento, não tem consentimento. Então, nem do que está acontecendo e muito menos das consequências que aquele ato pode gerar. Muitas vezes quando fala de consequências, as pessoas dizem assim, pensa como consequência somente uma gravidez ou uma coisa do tipo assim, né, para adolescentes e tal, mas muitas vezes não é discernimento das consequências emocionais, psicológicas, de dores, do que aquela situação pode trazer para ela. Eu acho muito importante essa primeira parte do conceito, porque dentro da nossa cultura machista ainda se tem muito uma tentativa de se culpabilizar a vítima pelas violências vividas. Então, ainda se tenta fazer um deslocamento de responsabilidade para tentar ver o que é que a criança fez. Mas se tem uma tentativa de se deslocar essa culpa, essa responsabilidade do adulto para a criança ou para o adolescente, baseado no que é que ela fez, no que é que ela deixou de fazer, no que é que como ela se comportou, se ela fugiu, se ela não fugiu, se ela gritou, se ela, entre aspas, consentiu. Então, se tem uma ideia de tratar aquela criança como se ela tivesse plena capacidade de responder àquele estímulo sexual, quando a criança muitas vezes nem nunca ouviu falar disso. Isso eu estou falando de crianças que já têm um pouco de compreensão, né? E quando tem pesquisas que mostram que crianças muito novas, crianças antes de 1 ano de idade, crianças de 1 ano a 5 anos de idade, elas também são abusadas. Então, assim, aquele corpo, aquele ser, ele não tem capacidade de responder aquele estímulo que está acontecendo. Então é muito sem sentido se tentar encontrar qual é a resposta que uma criança ou adolescente pode dar para uma estimulação sexual feita por um adulto ou, como a gente coloca aqui, a criança ou adolescente mais velho, né? Então, assim, é muito importante que a gente reconheça esse momento de ser um ser em desenvolvimento, para a gente poder entender que, independente do que ela esteja fazendo ou não, ela precisa ser protegida. Ela precisa ter um mínimo de condições para poder ter aquele desenvolvimento sem interrupções, sem atravessamentos e tal.
Eu lembro quando trabalhava na comunidade com essa temática, alguns adolescentes diziam que, adolescentes um pouco mais velhos ali, perto do ensino médio ali já, diziam que se uma criança viesse com um comportamento sexualizado, o homem não tinha como fazer a não ser realmente fazer alguma coisa com a criança, né? E eles ficavam muito assim, muito admirados, assim, meio surpresos, e contestavam quando dizia que, independente do que uma criança ou adolescente esteja fazendo, é responsabilidade do adulto reconhecer que é um ser em desenvolvimento e dizer não para aquilo. E poder proteger, e poder talvez verificar que alguma coisa de errado está acontecendo para ela poder estar tão sexualizada e tal, e poder falar com responsáveis e tal, enfim, procurar algum tipo de autoridade. Então, nada justifica, nenhum comportamento que uma criança ou adolescente vai ter justifica que um adulto tenha uma espécie de justificativa para poder dar vazão a um ato sexual com ela, seja de que ordem for. Então, assim, tem esse primeiro momento, esse primeiro parte do conceito. Aí no segundo, né, é algo que eu acho também super significativo e que também gera uma grande confusão no pessoal, que é assim, né, quando a gente fala que o abuso sexual pode acontecer entre uma criança e um adulto, e isso é mais fácil perceber, né, essa assimetria, porque a gente está falando de relação de poder, né, pessoal? No abuso sexual a gente está falando de uma relação assimétrica de poder. Então, entre uma criança e um adulto, é muito mais fácil perceber isso. Mas a gente também coloca que pode acontecer entre uma criança e outra criança, ou entre uma criança e um adolescente, que em razão do desenvolvimento está numa relação de maior responsabilidade, confiança ou poder. Eu gosto de falar isso, eu gosto de enfatizar esse parágrafo para trazer que a gente tem algumas referências, até alguns manuais mesmo, que falam sobre abuso sexual, que tentam localizar a vivência do abuso sexual a depender da idade dos atores envolvidos. Então, volto a dizer, entre adulto e criança, ou adolescente e criança, parece que já está meio que caracterizado, né? Mas vamos pensar numa situação sexual que acontece entre duas crianças. Então, quando tem duas crianças, alguns manuais eles tentam estabelecer uma diferença de idade entre as crianças para poder considerar que houve um abuso. E faz um sentido fazer essa distinção ou tentar teorizar a partir disso, porque de fato a gente sabe que muitas crianças elas têm jogos sexuais, elas descobrem a sua sexualidade através de jogos sexuais, onde não tem uma relação que a gente pode considerar abusiva ali. Então, mas se entre crianças tem jogos sexuais, como saber qual a diferença de um jogo sexual para um abuso sexual? E aí, nesse segundo parágrafo, assim, tem ali uma relação onde alguém tem algum tipo de experiência, que pelo desenvolvimento dela, ela está numa relação de maior confiança, poder ou responsabilidade, né? Então, assim, eu gosto sempre de dar um exemplo de quando eu estava na faculdade de psicologia, no segundo período, eu comecei a trabalhar como educador social de rua, lá em Boa Viagem. E eu trabalhava com público, com pessoas em situação de rua, e tanto crianças, adolescentes, adultos, idosos e tal. E eu conheci muitas crianças que tinham muita vivência de rua. E eu lembro sempre de uma figura de uma criança que ela tinha 8 anos, e ela vivia na rua já há muito tempo já, e tinha uns casarões ali em Boa Viagem e tal, que ficavam meio abandonados, e ali não ficavam somente crianças, adolescentes, adultos e tal. E pelo que eu pude perceber, essa criança de 8 anos que eu estou pensando aqui era um menino, ele tinha visto e vivido e já tinha feito muitas coisas, muitas situações violentas sexualmente com ele. Então ele tinha um repertório muito grande de muitas experiências sexuais. E aí, se eu pego esse menino de 8 anos com esse tipo de vivência e coloco ele do lado de uma menina, ou até de um outro menino de 8 anos, mas que não teve nada dessa vivência que ele teve, é possível que esse menino com vivência de rua, é possível que esse menino tenha uma série de repertórios sobre o que fazer, como ameaçar, como chantagear, o que enfiar onde e tal. Enfim, ele tem, e até a própria agressividade que ele demonstrava tem a possibilidade de subjugar muito uma outra criança que não tenha nada dessa experiência, sabe? Então, assim, eu entendo que faz sentido se pensar num dano psicológico maior, na possibilidade de se entender que é abusivo quando se tem uma diferença muito grande de idade, mas esse tipo de conceito ele não dá conta de todas e várias possibilidades que existem. E lógico, quando eu faço isso, eu não quero dizer
Eu não quero dizer que a criança de 8 anos, ela é um abusador sexual tal como seria um adulto com mais desenvolvimento, com conhecimento, com discernimento e tal, sobre o que está fazendo e tal. Então não estou querendo, de alguma forma, usar um verbo que eu falava muito no Revelando C, eu não quero monstrualizar essa criança de 8 anos que eu estou considerando que tem uma relação de poder diferente, uma maior experiência, que pode julgar que tem menos experiência. Ela também foi e ainda é uma vítima que está reproduzindo, que está reagindo a vários estímulos que ela recebeu. Ela precisa ser protegida, ela precisa de um trabalho, ela precisa de um cuidado também. Então não é uma questão de dizer, essa criança de 8 anos que vivesse de rua é um monstro, é um miserável e tal, não. É só não ficar nessa relação de pensar assim, não, se tinha a mesma idade, então significa que não teve dano psicológico para a criança que tinha menos experiência. Não, é possível que aquela pessoa tenha muito sofrimento, aquela criança, e a gente tem que cuidar disso também. Eu sempre lembro, quando estou falando desse caso, de uma situação que eu atendi, que foi de uma cliente que ela passou por uma experiência de abuso sexual com uma pessoa da família dela que tinha a mesma idade que ela. E quando ela veio trabalhar esses conteúdos comigo na terapia, ela já chegou falando de que ela foi abusada sexualmente e tal. Ela começou a trazer já o quanto ela sentia que aquela cena lá com esse familiar de alguma forma era reproduzida nas relações sexuais atuais dela e tal. E a gente foi trabalhando isso e eu nem parei para me perguntar muito qual era essa idade que eles tinham na época. Eu já fui trabalhando na parte do que ela trazia. E essa pessoa ela teve que interromper o acompanhamento comigo porque ela se mudou de estado, não tinha tanto online, né, e tal. E ela foi ser acompanhada por outra pessoa, outra profissional. E uma das primeiras coisas que a profissional quis saber quando ela começou a falar da situação de abuso era qual era a idade que eles tinham e qual era a diferença de idades entre eles, né? E aí ela pegou e falou que eles tinham a mesma idade. Acho que devia ser uns 7 anos, eu acho, talvez um pouco menos. E essa psicóloga informou para essa minha cliente, que agora era cliente dela, que aquilo não era um abuso sexual, que aquilo era apenas um jogo sexual. Só que assim, foi muito curioso esse tipo de situação, porque a minha cliente ela ficou muito desnorteada, porque já fazia muitos anos que ela sofria com aquela situação. Ela sentia aquilo como sendo uma coisa pesada, que ela se culpava, que ela se envergonhava, que aquilo bloqueava a sexualidade dela, que ela lembrava daquela cena muitas vezes quando ela estava numa relação sexual atual, e isso acabava trazendo sofrimento para ela e tal. Então ela tinha uma série de consequências que era baseado naquela cena. E essa profissional ela se apegou de alguma forma a essa métrica e fria que diz, opa, se tiver a mesma idade não é abuso, e ela não parou para escutar, para poder realmente ver como é que a pessoa experienciou aquela situação. Eu lembro o que a Diane traz no curso dela, né? E eu estou lendo agora, lendo um pouco mais do Peter Levine, e ele falando que o abuso sexual não está no evento. O abuso sexual está em como a pessoa experimentou, o que é que aconteceu no corpo da pessoa, da criança, quando ela passou por aquele evento. Então, tem aí a parte de como cada um significou, qual foi o desdobramento daquilo na vida da criança, do adolescente e tal. Então, é muito importante que a gente possa realmente ter em mente que de vez em quando essas métricas não dão conta da complexidade que existe na questão do abuso sexual. E o último parágrafo, né, onde a gente coloca, eu digo a gente porque, enfim, trabalhei muito isso no Revelando C, mas essa parte do conceito aqui, onde tem carícia, manipulação, mama, anos, enfim, exploração, voyeurismo e tal, é só para poder a gente fazer um descolamento da ideia de abuso sexual enquanto um ato que tem que ser violento fisicamente, ou que tem que ter um toque, ou que tem que ter uma penetração, que tenha que ter alguma coisa desse tipo. É importante que a gente entenda que todo ato, todo envolvimento, todo estímulo que tem uma conotação sexual, que chega para essa criança ou adolescente nessa condição de que ela não tem conhecimento, que ela não tem discernimento, isso pode ser aprisionante, isso pode ser traumático, isso pode aprisionar a criança naquela situação. Então, eu trabalhava na comunidade, a gente fez uma pesquisa com os moradores de lá
perguntando o que a pessoa entendia de abuso sexual. E o que mais apareceu foi estupro, na ideia de estupro enquanto uma violência física e penetração, né? Então é muito importante que a gente possa entender que não se trata somente disso e que uma simples carícia ou mostrar um exibicionismo onde você mostra o seu órgão sexual, um adulto mostra um órgão sexual para uma criança e tal, ou até essa exposição à pornografia. Então tudo isso tem o potencial, a depender de como aconteça com a criança, tem o potencial de poder trazer muito dano. Então, o lugar de você ficar, o voyeurismo, né? A questão de a criança tá lá tomando banho ou tá lá fazendo alguma coisa e ter um adulto ou uma adulta que fica olhando, que fica observando, que fica meio que perseguindo aquele olhar, olhando para a criança, seguindo ela. Isso pode ter uma experiência tão difícil. A questão das ligações obscenas, eu acho as ligações obscenas algo bem complexo assim e ao mesmo tempo bem didático no sentido de mostrar o quanto não precisa se ter toque, porque imagina, eu atendi uma vez uma cliente que ela, há muito tempo atrás, né, só tinha telefone fixo. Essa cliente tinha um tio que ligava para a família dela de vez em quando, um tio que morava em outro estado, não tinha nenhuma conversa muito próxima, mas de alguma forma esse tio encontrou nela algum tipo de vulnerabilidade que ele começava a falar algumas coisas muito obscenas para ela no telefone. Então ela atendia o telefone lá, o tio falava para ele, falava assim, deixa eu falar com fulaninha. E quando ela começava a falar, ele começava a dizer que ela era muito bonita, que ele queria fazer isso com ela, queria tocar, que ele queria dar beijo em algum lugar nela e tal, e dizia que ela não podia falar para ninguém, que se ela falasse para alguém, ninguém ia acreditar nela e tal. Então assim, ela tava no telefone, no meio da família dela todinha, no telefone fixo, e o cara tava ali aterrorizando ela. Era aterrorizante aquela ligação. E o cara meio que pedia pra ela não demonstrar o que ele tava falando, não ficasse triste, não sei o que e tal. Então essa menina ela teve que congelar aquilo e demonstrava algum tipo de chateação, mas os pais nem desconfiavam. Nem desconfiavam e tal. Então assim, pra mim esse lugar da ligação obscena é curioso. Por quê? Porque se a gente tá muito ligado na questão da violência física e do toque, numa ligação obscena a pessoa não tá nem presente, tá a não sei quantos mil quilômetros de distância, mas ainda assim aquele conteúdo, naquele contexto, com aquela chantagem, com aquelas palavras, tem um poder aprisionante muito grande, muito grande. Então assim, é importante que a gente reconheça toda essa série de singularidades, de sutilezas, de possibilidades que estão envolvidas no conceito de abuso sexual, sabe, pessoal? A depender do contexto no qual o abuso sexual aconteça, pode existir um maior ou menor dano psicológico, né? Que aquela situação seja mais ou menos traumática. E tem um teórico que é o Furnis, ou Furnis, não sei como se pronuncia, que ele traz uma lista de indicadores agravantes. São algumas situações que a gente pode avaliar para poder talvez ter uma compreensão mais profunda sobre o quão grave pode ser uma situação sexual. E logicamente que esses indicadores eles não podem ser levados em consideração como maneira rígida, assim. Então, só pode ser grave se tiver passado por isso, por aquilo. Não necessariamente. Cada situação que eu vou falar aqui tem a possibilidade de ser mais grave a situação do abuso, mas isso não significa que se você passou por uma situação que, entre aspas, não parece ter sido mais leve, que isso também não possa ter gerado um dano em você, porque, volto a dizer, tudo vai depender de como você experienciou aquela situação. Então, vou estar falando aqui desses indicadores agravantes, trazendo a possibilidade de ser mais danoso uma situação do que outra, mas sempre se conecte com a sua experiência, com o que você viveu, ou se você é profissional, com a experiência dos clientes, para você não criar uma imagem de, não, então, usar um termo que uma mulher uma vez usou numa roda de conversa do projeto Revelando Seco. Ela falou assim, eu sempre acho que o meu abuso foi um abusinho, porque foi menos traumático, porque trauma mesmo é de tal e tal e tal forma. Então, assim, é importante que você escute o que eu vou falar agora, entendendo que a sua experiência também pode falar mais do que o que está escrito aqui na teoria, sabe? Mas, enfim, falando um pouco dos indicadores e trazendo algumas reflexões, um indicador que aparece como sendo uma coisa importante é a idade do início do abuso sexual.
Então, se tem na teoria que é possível que quanto mais cedo uma criança, quanto mais nova uma criança for, quanto mais cedo o abuso começar, é possível que tenha mais dano psicológico, neurológico, enfim, no desenvolvimento da criança do que crianças que são um pouco mais velhas. Isso para mim faz todo sentido que assim seja, porque é isso, quanto mais nova uma criança, menos ela tem capacidade de responder àquele evento, menos ela tem capacidade de voltar a um equilíbrio, pensando um pouco na questão neurofisiológica que eu tenho aprendido com a Ediane, com os autores que ela cita e tal, Peter Levine, mas é assim, o trauma ele é um tipo de evento que atravessa o caminho da criança e que a criança não tem suporte neurofisiológico para conseguir recuperar um estado de equilíbrio que ela tinha antes do evento acontecer. Então imagina, pessoal, imagina que tem uma criança lá, que ela tá vivendo a vida dela super inocente dentro da casa dela e ela começa a ter um estímulo, um contato sexual com o pai dela, desde muito cedo. Então imagina como aquilo pode de alguma forma alterar a maneira que ela lida com o corpo dela, que ela lida com a casa dela, que ela lida com a figura da pessoa adulta, como ela lida com o lugar da família. Então imagina que o que antes poderia ser uma situação de relaxamento, de entrega de confiança, pudesse ser modificado e agora ser um lugar de medo, de desconfiança, de segredo, de culpa e tal. Então imagina isso desde cedo no organismo da pessoa. Não é somente o que eu tenho gostado recentemente desses novos estudos, é de entender que isso não é uma coisa só numa dimensão mais emocional, mais mental. Isso é algo que vai gerar uma alteração do organismo da pessoa, da resposta neurofisiológica da pessoa. Então, assim, então, quanto mais cedo a criança for, mais é provável que ela não tenha recursos para lidar com aquilo, que ela não tenha recursos para poder voltar àquele lugar de equilíbrio, de relaxamento antes do abuso acontecer e ela fique ali super ativada, hiperativada, como a gente fala, né? E aquilo vai gerar uma série de consequências no desenvolvimento emocional, mental e também neurofisiológico da criança, sabe? Então, a idade do início do abuso é bem importante. Como também quanto tempo durou o abuso, se foi um abuso episódico ou se foi um abuso que durou muito mais tempo. Porque é isso, mas volto a dizer, né, pessoal, pode ser que tenha tido um abuso, que tenha sido uma vez só e aquilo tenha sido o suficiente para causar um dano que a pessoa levou para o resto da vida. Mas em termos de indicadores, é possível que um abuso sexual que aconteceu ao longo de muitos anos, ele tenha um potencial de ser mais agravante, seja, de ser mais grave, mais danoso do que um abuso que aconteceu uma vez só. Porque a criança ou adolescente, quando ela convive com um abuso de muito tempo, ela tem que se adaptar àquela situação do abuso. Então imagina, sei lá, imagina uma criança que teve uma situação vamos supor, essa criança que eu falei que teve uma situação com o pai. E vamos supor que alguém descobriu, que ela falou, que alguém interviu e que esse pai teve que sair de casa e ela não teve mais que conviver com esse pai. Então assim, aconteceu um dano ali. Se as pessoas tiverem cuidado com ela e aquele dano puder ser cuidado, aquilo se minimiza muito. Isso aí tem a ver com um outro ponto aqui de baixo. Mas vamos supor que ela não tenha conseguido ter muito suporte, mas aquele abuso não continuou acontecendo. Então é possível que de alguma forma ela não tivesse tendo que reexperienciar isso todo dia, que ela não tivesse que ficar preocupada com isso todo dia. Então é como se aquilo acontecendo somente uma vez, é como se aquela experiência não ficasse sendo cada vez mais aprofundada dentro dela, enraizada dentro dela e tal. Então imagina como é para uma criança ou adolescente conviver com um abusador dentro da própria casa, ou uma abusadora, o quanto ela tem que cindir com a experiência dela, o quanto ela tem que se afastar do que ela está sentindo, o quanto ela tem que congelar, ou o quanto de revolta, de tristeza ela vai ter. Então, ou seja, quando aquela figura está ali presente, continuando a fazer algumas coisas com ela, é muito provável que aquela experiência vá criando muitas raízes na vida da pessoa. E depois para trabalhar isso é um pouco mais complicado. Outro indicador, o grau de violência ou ameaças utilizadas no abuso, né? Então assim, esse é um indicador super curioso assim, porque existe vários tipos de abuso, né, pessoal? Várias formas do abuso acontecer. E
tal como eu estou falando aqui, esses agravantes eles vão se interrelacionando, né? Então imagina que eu falei no começo que agora uma criança que não tem recurso para lidar com aquele tipo de estímulo, imagina ela tá lidando com o estímulo sexual que veio com um grau de violência. Então imagina a quantidade de medo, então imagina a quantidade de impacto naquele corpo que está ali, como aquilo pode fazer ela tá de alguma forma se sentindo vulnerável, ameaçada, como aquilo vai estar colocando em risco a sobrevivência dela, não só psicológica, mas a sobrevivência física dela. Então, assim, esse grau de violência é uma coisa muito, mas muito forte. Agora, é assim, o que é que eu acho delicado em relação a isso? É que tiveram algumas pessoas que passaram por abuso sexual que não teve esse grau de violência de maneira mais explícita, que foi um abuso sexual que inicialmente teve uma aproximação, que teve uma carícia, que não tinha alguma coisa que machucasse fisicamente e tal. E o fato disso acontecer, de não ter essa violência explícita, pode fazer com que aquele abuso sexual tenha demorado muito mais para ir se instaurando na vida da pessoa, e a pessoa meio que sem percebendo, daqui a pouco quando percebe a ambiguidade que aquilo gera e tal. Então, assim, muitas vezes uma violência mais explícita pode dar para a pessoa aquele choque, mas ela entende, entre aspas, na limitação da criança e do adolescente, ela entende o que está acontecendo ali. E já uma outra situação onde essa violência ou esse abuso é mais implícito, diluída nas relações de confiança e tal, isso pode gerar um abuso sexual que se estenda durante muito tempo e que a criança depois fique muito confusa no que é que ela deixou, no que é que ela não deixou, se teve culpa, se teve prazer, se não teve prazer e tal. Então, volto a dizer, esses indicadores é pra gente poder dar uma olhada neles, para poder pensar sobre possibilidades, mas não tem como dizer, se foi assim, então aqui é grave, se não foi assim, então é levezinho, é só um abusinho. Não, não é dessa forma. A diferença de idade entre o abusador e a vítima, esse ponto aqui é super significativo. Eu já falei um pouco sobre ele quando eu falo lá no conceito, né? Sobre criança com adolescente, pessoa mais velha e tal. Esse indicador entra aqui porque, de fato, quanto maior for essa diferença de idade, mais existe a possibilidade do abusador, abusadora, ter um repertório, ter ferramentas, ter formas de aprisionar, de chantagear, de manipular, de realmente silenciar aquela vítima de maneira mais pesada. Eu sempre cito um diálogo que eu acho que assim, pra mim, foi a cena de maior manipulação que eu já vi, assim, era um filme, né? Mas é uma cena que eu digo, caramba, como essa cena representou um diálogo de total manipulação, e só foi possível porque era um pai adulto, advogado, que estava conversando com uma filha ali, pré-adolescente. Então essa cena tá num filme que se chama Jogo Perigoso. E esse filme é um filme que é muito forte, ele é muito pesado, então toda vez que eu falar de filme, pessoal, saiba, não tem um filme que eu fale aqui no podcast que eu vou dizer assim, olha pessoal, esse filme é super leve, pode assistir de boa, sem preocupação, não. Todos os filmes falam de maneira difícil, tocam em feridas e mostram cenas e tal, então é importante que se você quiser acessar isso, faça com um alerta de gatilho bem forte, assim, faça no momento que você tiver com disponibilidade, com espaço para se cuidar, porque muita coisa pode ser ativada. Mas nesse filme mostra um diálogo entre um pai abusador com uma filha que ele abusou, e nesse diálogo o cara usa de muita sutileza para poder manipular a criança. É incrível, assim. Então faz muito sentido essa diferença de idade entre o abusador e a vítima ser um indicador de agravante. Volto a dizer, se por acaso você teve uma situação sexual com uma criança da mesma idade que a sua, não significa que não pode ter sido doloroso. É só uma questão de um indicador. O grau de vinculação entre a figura do abusador, abusadora e a criança ou adolescente, né? Então faz uma diferença grande se quem abusa sexualmente da criança ou adolescente seja o padeiro da esquina, ou o pai, ou a mãe, ou um irmão, alguém que esteja dentro da casa. Então, por esse indicador, o que a gente percebe, o que é previsto é que quanto maior for o vínculo, quanto mais próximo, quanto mais intimidade, mais é provável que aquilo tenha sido mais danoso. Então, assim, toca um pouco naquela dimensão que eu estava falando do tempo, do abuso, né? Porque é isso, imagina você numa situação onde você é abusado, seja um abuso extrafamiliar. Como eu falei, brinquei agora, o padeiro da esquina.
É possível, não é garantido, porque existe o muro do silêncio, mas é possível que se alguém fora da família abusa sexualmente da criança ou adolescente e a família sabe, é possível que a família se junte para conseguir proteger aquela criança. Porém, quando o abusador ou a abusadora está dentro da família, acaba que é muito mais difícil daquela criança e até do restante da família conseguir se localizar diante daquele evento que acontece, porque é como se fosse um racha dentro da própria família. Então, se é uma figura mais próxima, muitas vezes, como eu falei, é difícil perceber mais que o abuso está acontecendo, porque pode ser uma relação de cuidado. Então imagine um abuso sexual que acontece no momento do banho. Então, se por acaso for um estranho que vier tocar na vagina da criança, no pênis da criança, um estranho que não tem nenhuma relação de proximidade, talvez a pessoa já saiba exatamente o que está acontecendo. Exatamente não, mas a criança pode ter uma ideia de que tem algo errado, ela pode comentar e tal, mas quando tá ali alguém que é da esfera do cuidado e tal, da higiene da criança, muita coisa pode acontecer que a criança nem se dá conta, ou quando ela se dá conta ela fica em dúvida, será que tá acontecendo alguma coisa errada mesmo, ou se não é e tal. Então assim, o fato de ser mais próximo, existem mais situações onde o abuso sexual pode acontecer na intimidade das casas, né? As pesquisas mostram que a maior parte é no âmbito intrafamiliar. A relação de confiança com pessoas mais próximas acaba favorecendo com que abusos aconteçam de maneira mais forte, né? O medo de contar, a vergonha, a ameaça, o medo de talvez destruir a família, o nível de ameaça que um pai pode dizer, se você contar isso para sua mãe, ela não vai acreditar porque eu sou o seu pai, enfim, tem essa vinculação, gera uma série de situações que pode fazer com que isso gere mais dano psicológico na criança ou adolescente, sabe? Mas o apoio recebido pelas figuras parentais e o apoio social também, isso é algo muito significativo que eu tenho dito em muitas falas, porque assim, a gente quando pensa em criança e adolescente, a gente pensa na ideia de impedir que o abuso aconteça. Só que, como eu tô falando aqui, né, abuso sexual muitas vezes acontece dentro do contexto intrafamiliar. Muitas vezes é difícil se prevenir, aí a gente pode pensar em estratégias como educação sexual, enfim. Mas muitas vezes é difícil impedir que se tenha uma situação propícia para que um abuso aconteça, porque pode ser na casa do seu irmão, da sua irmã, de um avô, de uma avó, dentro da própria casa da pessoa, enfim. Então é difícil conseguir impedir. E é isso que eu acho que muitos pais, ou a sociedade como um todo, não percebem, que não se trata somente de impedir que o abuso sexual aconteça. Depois que o abuso sexual aconteça, o que vai acontecer depois disso também vai ser muito minimizador do sofrimento ou muito agravante. Então, uma criança ter passado só sem abuso sexual, mas se tiver alguém ali com ela que pode cuidar dela, que pode de alguma forma dar um suporte, é possível que esse abuso não tenha um poder de virar, vou usar de novo linguagens da escola do trauma, né? É possível que aquele trauma não vire uma traumatização. Porque é isso, né? A diferença do trauma para traumatização é porque um trauma são eventos da vida que trazem algum tipo de choque, mas que podem ter o poder de perdurar na vida da pessoa ou não. Então, a Ediane citava um teórico da escola do trauma, que eu não lembro o nome dele agora, acho que é o Garbo Maté, que ele traz que o sofrimento do trauma, o problema do trauma ali, o dano do trauma não é a dor em si, mas sim a pessoa experimentar aquilo sozinha. É porque tem toda uma explicação neurofisiológica, né? Como eu falei, a criança ela não tem capacidade de poder, ela não tem recursos para poder lidar com aquela situação, mas se por acaso ela tem uma pessoa próxima de confiança que chega perto dela e ajuda ela a lidar com aquela situação, então aquela dor, aquele evento traumático, ele talvez não tenha que perdurar na vida da criança. Ela talvez não tenha que congelar aquela imagem do trauma e seguir com ele para a vida, o que vai gerar uma traumatização, um processo a longo prazo, um processo mais crônico. Então, assim, se a criança passou por um abuso sexual, mas tem alguém que chega, que acolhe, que apoia, então isso tem o poder de ir já trabalhando aquela dor enquanto a ferida está aberta ali, já vai ajudando a dar um outro desfecho, aí cicatrizando aquilo, do que a criança silenciar, guardar, cristalizar, congelar e isso ficar na vida dela até chegar nas pessoas adultas que me procuram. Então não se trata somente de impedir que o abuso aconteça, também se trata de, eita, o abuso aconteceu, beleza, então o que é que vamos fazer com isso?
como é que vamos apoiar a criança, quais são as intervenções que a gente pode cuidar mais da criança, da própria família, enfim. Então, esse apoio recebido pelas figuras parentais é muito importante para se perceber se um abuso vai gerar mais dano ou menos dano. Outro indicador que aqui foi mais a gente que colocou, na minha experiência com os meus clientes, eu comecei a perceber que um outro indicador era super importante, que era a questão de sentir prazer no abuso sexual. Isso é uma situação que é muito, mas muito delicada, porque como eu falei, alguns abusos podem acontecer com um grau de violência muito grande, mas tem abuso que muitas vezes não tem esse grau de violência, que vem através das carícias, através de outros tipos de movimentos e tal, e que a criança, por ter um corpo que é suscetível a ser despertado, tem zonas erógenas, tem situações que podem de alguma forma gerar prazer, ela pode sentir prazer naquela situação. Só que isso pode gerar uma confusão muito grande na criança e no adolescente, muito grande, porque em algum momento, seja quando está acontecendo mesmo o abuso, ou seja uma coisa a posteriori, ela vai entrar num processo de culpa muito grande do como é que eu pude sentir prazer numa situação que é monstruosa, numa situação que é violenta e tal. Então é como se a criança começa a se sentir culpada pelo fato de ter reagido a uma situação que aconteceu com ela, uma situação violenta que aconteceu com ela. E aí se pode começar toda uma confusão sobre a responsabilidade do abuso. Então, se eu sentir prazer, então será que eu procurei aquilo? Será que eu não falei porque eu gostava? Será que eu queria que acontecesse mais e tal? Então, gera uma série de confusões na criança, gera uma série de confusões nas pessoas próximas. Então, imagina que uma mãe sabe que uma criança passou por uma situação daquele tipo e que de alguma forma a criança sentiu algum tipo de prazer. Então o nível de julgamento dessa criança, moral, do que é que acontece ou deixou de acontecer, é muito grande. Eu estava conversando hoje com uma amiga próxima, a Márcia Longo, que a gente vai fazer alguns podcasts aqui. Eu estava conversando hoje com ela e eu trouxe uma metáfora que eu vi uma psicóloga falando na internet que eu acho muito legal e que fala desse ponto. A psicóloga, esqueci o nome dela, tem que recordar isso, mas ela falava uma coisa assim que muitas vezes você julgar uma criança por ela ter sentido algum tipo de reação prazerosa no momento do abuso sexual é como se você fosse julgar uma pessoa que está cortando uma cebola e que começa a lacrimejar. É uma reação puramente fisiológica. Uma pessoa que começa a chorar quando corta uma cebola, ela não está triste, ela não está entrando em contato com algum sofrimento, mas ela não tem como impedir que aquele tipo de estímulo chegando no olho dela, ela lacrimeje. Então é isso, a criança ela também não é moral o tipo de sensação, o tipo de reação que ela vai ter quando alguém toca em uma zona erógena do corpo dela. O corpo dela é programado para isso. Então é importante que a gente saiba que isso acontece para que a gente não fique julgando, culpabilizando, tentando justificar alguma coisa do abusador, da abusadora a partir do como a criança reagiu. Então assim, mas na cabecinha da criança, muitas vezes quando sente prazer, é algo que gera uma culpa, uma confusão, essa questão de se eu fiz porque eu quis e tal. Então é algo que é bem complexo. Eita pessoal, esse é o episódio que eu tô sentindo mais forte, aquilo que eu senti um pouco no Revão do Ser. Que é assim, eita, quanto tinha mais coisa pra falar, assim. Nem falei tudo que eu queria, assim. Mas é isso, vamos compartilhando aos poucos, o tempo já estourou aqui já. Marcelo já vai reclamar comigo, que eu sei. Mas a ideia de querer trazer mais informações acerca desse episódio, né, do conceito, do que pode interferir na questão do abuso sexual, como as pessoas podem sentirem mais ou menos peso em relação a isso, é com a intenção de realmente a gente poder desenvolver um olhar muito mais empático, sabe, acolhedor, compassivo, para as crianças e adolescentes que passaram por essa situação, sabe? E também não só para as crianças e adolescentes, mas também para as pessoas adultas que passaram por isso. Porque é assim, né, pessoal, se eu estou aqui trazendo o quanto danoso pode ser um abuso sexual na infância e adolescência, quem trabalha com esse adolescente sabe disso, o quanto danoso, o quanto devastador é uma experiência de abuso, é meio que, sei lá, é um pensamento meio sem sentido, sem lógica, imaginar que só devido ao fato da pessoa ter crescido que aquilo não interfere mais na vida dela.
Se uma criança ou adolescente não teve possibilidade, recursos, espaços para ela poder elaborar aquela situação de abuso sexual, aquilo ficou guardado dentro dela e na idade adulta aquilo está espalhado na vida dela em várias situações, em várias áreas da vida. Então, assim, tentar desenvolver um pouco mais de compreensão, de conhecimento acerca do que acontece na infância e adolescência também é uma forma de dizer assim, caramba, uma pessoa adulta quando ela chega e fala assim, eu queria falar sobre isso que aconteceu há 20 anos, que a gente possa entender, caramba, tem uma dor aí que foi muito devastadora lá atrás e que se ela nunca conseguiu falar sobre isso em canto nenhum, aquilo ainda dói muito forte dentro dela e ela talvez precise de um espaço para falar sobre isso. E a gente, enquanto sociedade, poder se abrir para esse espaço, de poder realmente procurar formas de poder dar mais cuidados para essas pessoas, sabe? Então, enfim, teriam outras coisas para estar falando por aqui, mas eu vou ficando por aqui para também não ficar muito extenso. E é isso, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a temática, você pode entrar lá no meu perfil, né, guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio. Ou você pode mandar um e-mail para cá, pro dalamaluz@gmail.com, mandando sugestões, comentários, críticas, sugerindo temas, enfim. Eu vou ficar muito contente de estar interagindo com vocês por aqui também. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Um abraço.